Nesta noite trataremos sobre o tema do dom de línguas e antes de irmos em oração, gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Portanto, o Espírito Santo age, diz que ele escolhe os dons a dar a cada um de acordo com sua necessidade, utilidade na igreja. Então, com a graça de Deus, vamos neste momento passar rapidamente em revista esse tema do dom de línguas. Não será um estudo amplo, tão abrangente como poderia ser numa outra ocasião, uma outra oportunidade, mas aqui o pensamento é trazer algumas singelas considerações sobre o tema que venham a nos auxiliar, então, na devida compreensão de um tema de suma importância. O primeiro texto de 1 Coríntios 12 já foi lido antes da oração, falando da utilidade que tem que haver. E gostaria agora de ler o verso 10 de 1 Coríntios, a fim de termos, então, a devida compreensão ainda neste capítulo sobre o propósito da variedade de dons que são relatados nesse capítulo 2. Então, aqui, vamos em 1 Coríntios 12, o verso 10 agora. Falando de vários dons, dizia a outra operação de maravilhas, a outra profecia, outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Então, aqui uma variedade imensa de idiomas que existem nesse planeta, e o dom, então, de falar tais idiomas sem um estudo anterior a eles, mas de maneira miraculosa, e também da interpretação das línguas. E o verso 30 do mesmo capítulo também faz as seguintes perguntas retóricas. Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então, a igreja tem uma variedade de dons. É ao contrário da proposta de alguns de quererem trazer o dom de línguas como um selo do batismo do Espírito Santo, tema esse que temos disponível também em nosso canal, recentemente um estudo sobre o batismo do Espírito Santo, mas vemos aqui que Paulo de modo algum achava que o dom de línguas seria um sinal para todos, ou um sinal do batismo do Espírito Santo. Não há tal ligação. Vale ressaltar lá em Apocalipse 14, 6, o uso da palavra língua, né? Fica muito claro que o sentido faz referência aos vários povos com seus variados idiomas, porque lá em Apocalipse 14, 6, a mensagem do primeiro anjo, a mensagem do evangelho eterno é dito que é para proclamar o que? A toda nação, tribo, língua e povo. Então, qual que seria o sentido? O sentido é muito óbvio, e a Bíblia assim utiliza por toda ela esse significado. Mas vamos rapidamente passar já para mais textos nesse sentido. E 1 Coríntios 14, os versos 6 a 9, tem uma primeira consideração a ser feita e depois alguns outros versos mais. O capítulo todo trata dessa questão. E não teremos condição de aqui tratar de todas as objeções que surgem diante desse texto, mas uma coisa que eu queria ressaltar já logo de cara,
que muitas vezes, ao decorrer desse capítulo, é usado o termo língua estranha ou língua desconhecida. Mas todas essas vezes que no verso, por exemplo, 2, no verso 13, no verso 14, são vários versos, em todos eles, na realidade, no original, está apenas língua. Não tem essa parte de estranha, desconhecida, não está no texto original. É um acréscimo feito pelos editores, tradutores, querendo auxiliar de alguma maneira a compreensão, mas de fato, o ponto que eu queria ressaltar é esse. Assim como vemos em outras passagens bíblicas falando de língua ou línguas, aqui também vemos o mesmo uso sem sequer ter esse adjetivo. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, os versos 6 a 9, tem uma comparação muito interessante. Diz que, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então é importante destacarmos esse texto, essa comparação. Não basta simplesmente pegar um instrumento na mão e fazer um som avulso, mas algo que trará sons distintos, que formarão uma melodia de fato. Formará música em realidade através desses instrumentos. E aqui também Paulo traz uma outra comparação, né? No caso da trombeta, que era um sinal para os exércitos, né? Se ela não der um som correto, der um som incerto, como será passado o sinal corretamente? Então, aqui em todas essas analogias feitas por Paulo, fica muito claro que o objetivo era de ser algo compreensível, o falar em línguas. E aqui, então, nós vemos que, se não for assim, estareis como que falando ao ar. Os versos 18 a 22 também concluem da seguinte maneira: dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. O apóstolo Paulo, como é bem sabido, era um erudito, era alguém, então, que de fato tinha esse maior domínio de vários idiomas. O verso 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 em língua desconhecida. Essa parte desconhecida é um acréscimo já. E aí depois, verso 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os fiéis, mas não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Acho muito significativo esses textos que vemos aqui, uma vez que aqui nós encontramos Paulo deixando muito claro, apesar de toda a erudição dele, ele falaria palavras que seriam compreensíveis ao auditório. De nada adiantaria ele mostrar todo seu domínio de várias línguas se não fosse compreendida a mensagem. Também ele traz o termo língua, mais uma vez, citando aqui uma profecia do Velho Testamento, no verso 21, falando dos
gentios, dos estrangeiros, aqueles de outras línguas, mas que por aqueles ele falaria a Israel, seriam usados então por Deus. E aqui diz ainda por fim, algo que pode surpreender a muitos no verso 22, que declara que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E assim foi, de fato, um sinal miraculoso no Pentecoste. Em outras situações também ocorreram, por exemplo, com a conversão do centurião Cornélio, de modo que era um sinal da manifestação, então, do Espírito Santo, de modo a convencer também os infiéis. E a profecia, por outro lado, a pessoa primeiramente tem que aceitar o instrumento usado como alguém inspirado por Deus, e aí sim aceitar aquela profecia. Por isso, é colocado como para os fiéis. Claro que existem também profecias preditivas, num papel mais evidente, tal como Daniel e João o fazem, que podem convencer o infiel também, uma vez que predizem com séculos de antecedência certos eventos. Mas aqui, Paulo usa o termo profecia mais no sentido de porta-vozes que trazem uma mensagem inspirada de Deus. Vamos rapidamente agora em Atos, que é o texto base nesse estudo, onde vemos a manifestação gloriosa do Espírito Santo sobre os apóstolos. Atos 2, verso 4, declara o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui fica bem claro o sentido já nesse verso 4, e vamos ver os versos 6 e 8. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Algumas outras traduções que eu me lembro falam na língua materna, né? Então fica claro o significado, ficaram surpreendidos porque sabiam que eram homens iletrados, aqueles galileus, que tinham domínio apenas do aramaico, em grande parte, alguma coisa de um grego popular para o comércio, mas mesmo a língua erudita do hebraico, muitas vezes eles não tinham um pleno domínio. E aqui estavam falando em diversas línguas. E ainda por fim, aqui o verso 11, desde o verso 9, 10, vem falando das várias nacionalidades, várias regiões, né, que viam aquelas pessoas, que eram judeus espalhados, como também prosélitos do judaísmo. E o verso 11 conclui: cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E os comentários eu quero deixar por conta de Ellen White, que nos traz algo muito interessante, comentando isso em seu livro Atos dos Apóstolos, nas páginas 39 e 40, ela comenta algo para nós significativo. Primeiramente, ela explica o seguinte, que o Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a Assembleia. Isto era um emblema do dom, então, otorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistiria sua obra. Então, de repente, foram capacitados e falaram fluentemente essas línguas, das quais eles sequer tinham tomado contato. Aqui vamos agora
na sequência, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos 2:5. Durante a dispersão, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado, e em seu exílio tinham aprendido a falar várias línguas. Muitos desses judeus estavam nessa ocasião em Jerusalém assistindo às festas religiosas que então se realizavam. Cada língua conhecida estava por eles representada. Essa diversidade de línguas teria sido um grande embaraço à proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Este miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles levava o sinete do céu. Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e acurada, falassem eles no idioma materno ou numa língua estrangeira. Então, aqui nos revela que estava representado naquelas pessoas presentes, naquele grande encontro, aquela grande festa judaica do Pentecostes, todas as línguas, né, estavam representadas. E aqui diz, então, que a partir daquele momento eles foram capacitados em todo o seu ministério a falar em outras línguas e com uma certa pureza também na fala, na linguagem, como é dito aqui. Também em relação aos que zombam, né, deles, alguns podem perguntar qual que é o significado disso, né? Como que eles falaram que eles estavam cheios de mosto, né, e tudo mais. Aqui, Ellen White coloca da seguinte forma o tema: os sacerdotes e príncipes estavam excessivamente enraivecidos ante essa manifestação extraordinária, mas não ousavam demonstrar sua má disposição por temor de se exporem à violência do povo. Tinham assassinado o Nazareno, mas eis que ali estavam seus servos, indoutos da Galileia, contando em todas as línguas então faladas a história de sua vida e ministério. Os sacerdotes, resolvidos a atribuir o poder miraculoso dos discípulos a alguma causa natural, declararam estarem eles embriagados por terem bebido demais do vinho novo preparado para o banquete. Alguns dos mais ignorantes dentre o povo creram na acusação, mas os mais inteligentes sabiam ser isto falso. E os que compreendiam as diferentes línguas testificavam da correção com que eram usadas pelos discípulos. Achei interessante esse aspecto que é dito por Ellen White de pessoas que eram poliglotas e que puderam testificar em favor do fato de que estava sendo falado em várias línguas, vários idiomas de fato. Os discípulos estavam com esse dom, com esse poder miraculoso concedido de forma sobrenatural. Gostaria, então, de ainda, antes de finalizarmos esse tema, trazer algo sobre o adventismo, irmãos. Nos primeiros anos do surgimento, então, do adventismo, pós-grande desapontamento, houve subdivisões e houve uma classe que espiritualizava bastante as questões. Falavam até que o próprio Cristo teria vindo como uma presença espiritual e já tinham dado início a uma nova era, o milênio, seja que for, várias teses e vários fanatismos se apresentaram de formas diversas. Alguns falavam de um período de milênio sabático, ao qual não poderiam trabalhar e assim por diante. Mas um dos pontos que pode ser pouco conhecido dos irmãos adventistas
é que também houve manifestações de dom de línguas, mas não o verdadeiro, mas a forma falsa, que os teólogos normalmente usam um termo técnico, né? Da glossolalia. Então, que é essa forma de supostamente falar línguas que ninguém é capaz de compreender. O fato de receber um dom, então, de falar as línguas de outras nações, se distingue dessa falsa manifestação que teve em vários momentos da história da igreja e também houve, desde sempre, no meio do paganismo, esse tipo de transe de êxtase espiritual. Também é algo bem relatado. Então, eu gostaria de trazer um texto de Ellen White, do Primeiro Testemunho para a Igreja, página 411, em que ela relata sobre esses fatos que tiveram que ser combatidos dentro do Adventismo. É dito que o espírito de fanatismo tem dominado certa classe de observadores do sábado ali, no leste dos Estados Unidos. Eles não têm bebido senão levemente da fonte da verdade, não estão familiarizados com o espírito da mensagem do terceiro anjo. Coisa alguma se pode fazer por essa classe enquanto seus pontos de vista fanáticos não forem corrigidos. E agora ela traz o tema à tona. Algumas dessas pessoas têm formas de culto, a que chamam dons, e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem uma algarávia sem sentido, a que chamam língua desconhecida. Desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Aqui ela declara de forma veemente algo, uma linguagem desconhecida do próprio Deus, dos homens, e são dons manufaturados com a ajuda do grande enganador. Aqui diz então que era um culto ruidoso também e cheio de exaltação que era manifestado. E temos aqui o último parágrafo, onde ela declara: algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. De fato, devemos atentar para isso, não é um mero sentimentalismo, a busca por um êxtase religioso que deve dominar os nossos interesses, mas sim reconhecer a solenidade de estar na presença do nosso Criador. Que possamos, então, ter uma compreensão bíblica sobre esse tema, muito bem elucidada, e sabemos discernir os espíritos, também um dom, como relatado lá em 1 Coríntios 12, e possamos estar a salvos dos enganos dos últimos dias. Amém.